Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Gemini. Aqui já é para quem já usa um pouquinho. Eu vou mostrar, por exemplo, como utilizar a interpretação de imagens, como você traduzir um manuscrito para um arquivo Word utilizando o Gemini, por exemplo. Isso eu vou mostrar hoje. Então fica comigo, não se esquece, deixa o seu like no canal, já se inscreve também para não perder as novidades e fique por dentro dos nossos cursos, acessando aqui a nossa página oficial. Lá tem todos os cursos que nós temos hoje, tanto artificial quanto de recursos humanos, gestão de pessoas, inovação. Então fica por dentro, conheça a M42 Educacional. E sem mais delongas, vem comigo. Bom pessoal, hoje o nosso tema será Gemini. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Gemini, sobre como ele funciona. Gemini é a inteligência artificial do Google. Então para quem utilizou já o Bard, que foi a primeira edição dele, assim como o Bing virou o Copilot, o Bard virou o Gemini. E ele está melhorado, tem várias coisas que são bem interessantes. E como eu sempre ressalto, uma das principais vantagens dele é ter acesso à internet. Então tendo acesso à internet você consegue ter conteúdos mais atualizados e consegue solicitar mais informações. Um ponto de atenção que eu coloco neste momento de gravação do vídeo, ele ainda é um pouco criativo demais, por assim dizer. Então, como toda inteligência artificial, você precisa validar as informações, você precisa tomar cuidado para ter certeza que o que está sendo trazido é algo verdadeiro. Mas no caso do Gemini eu vou deixar um ponto aí de atenção maior, porque eu já tive algumas experiências com isso, tá? Resumo. Bom, a interface dele é parecida como todas as outras, o endereço é gemini.google.com, então você consegue acessar isso tendo uma conta Google ou não. Se não me engano, não precisa ter uma conta Google, tá? Mas ter uma conta Google sempre ajuda para usar os produtos da Google, é claro. Como ter uma conta Microsoft ajuda a ter, né, melhores serviços da Microsoft. Ele já identifica meu nome, já sabe quem eu sou. Aqui nas configurações é bem simples, basicamente ele tem o tema escuro e ele tem os links públicos, que assim como o ChatGPT você consegue compartilhar os links das suas conversas. Eu vou mostrar como fazer isso também. Mas por enquanto vamos conversar. Eu não vou ficar enrolando muito aqui porque ele é igual às outras. Então se você chegou até aqui, você provavelmente já passou pelas outras aulas, os outros temas, então você sabe como interagir com uma IA, então você sabe como fazer perguntas básicas, como tudo vai dar resultado aqui. Lembrando que aqui eu não vou ensinar o básico, tá, da inteligência artificial, então esse vídeo em si não é. Se você quer um vídeo básico ensinando como interagir com o ChatGPT, com a inteligência artificial, dá uma percorrida aqui nas nossas playlists, tem uma playlist chamada Descomplicando a IA na Prática, lá tem um vídeo só sobre isso. Eu vou usar o que eu gosto mais nele, que é justamente o comando de voz, então você tem essa opção de usar o comando de voz, para que você possa passar alguma coisa para ele. Então é muito integrado também aquele OK Google. Se você tiver no celular você consegue fazer já uma solicitação para ele por meio do OK Google. Aqui eu acho que não vou conseguir porque eu estou gravando, então o microfone está em uso, mas você pode tentar. Quando você clica no usar microfone, você vai transcrever, né? Ele vai transcrever o que você falar e vai aceitar como um pedido. E a imagem, então o que eu gosto bastante aqui? Aqui eu consigo pegar qualquer imagem e converter ela, por exemplo, numa tabela, converter um manuscrito. Recentemente eu tive uma situação onde a pessoa me passou um bilhete escrito à mão e eu queria interpretar, identificar o que estava escrito ali. Eu passei para ele e, óbvio, né, vai depender muito da letra, de todas as condições, da força da caneta do lápis, mas ele consegue interpretar. Vou começar aqui com algo simples. Eu vou pegar aqui aquela nossa imagem, um gráfico na verdade, vai ser bem legal. Eu peguei um artigo aqui no blog. Então, se eu passar esse artigo para ele, ele já consegue interpretar. Eu vou abrir aqui para vocês verem um pouquinho disso, caso vocês não tenham pego a aula ainda do ChatGPT e da área, né, que são conectados, não, só da área, né, porque o ChatGPT não é conectado, mas se você não assistiu a aula da área ainda, isso aqui é muito similar. Você vem aqui, assim como você faz no Copilot, você pode passar para ele fazer um resumo. Então, por exemplo, boa tarde, Gemini. Com base neste artigo do blog, né? Vou colocar o endereço aqui. Faça uma postagem para LinkedIn. Faça o texto, né? Específico para uma postagem de LinkedIn, convidando as pessoas, convidando os meus seguidores para lerem este conteúdo. Utilize uma linguagem, isso é importante, se a pessoa vai falar seja, ele não vai entender, ou ele vai responder do tipo, eu não posso ser nada porque eu sou uma consciência, tal, então, né,
Tem que ser bem específico mesmo. Então utilize uma linguagem amigável e atrativa. Pronto. Então aqui quando ele se conecta com a internet, você consegue, ele vai acessar e ó, alô pessoal, você imaginar a inteligência artificial criando um sabor totalmente novo. Então ele resumiu aqui um pouquinho do que é o nosso artigo, ficou bem legal. E clique no link e mergulhe nesse universo. Ele botou um link aqui para um vídeo. Vamos entender que vídeo é esse? Um vídeo aleatório aqui, crie sites com seu time. Então esse é o cuidado que eu falo pra vocês, ó. Ele às vezes ele nunca vai te deixar sem resposta, mas às vezes ele vai dar uma devaneada. Então ele foi e mandou, não mandou nem pra um vídeo do nosso canal, mandou pra um vídeo externo, que deve ter em algum momento alguma ligação com isso, mas não tá ligado diretamente com o assunto, contexto. Então atenção a isso, tá? Bom, já aprovado então que ele consegue acessar a internet, eu vou abrir um chat novo, mesma coisa, nova conversa. E aí eu vou usar aquele teste da imagem. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele interprete uma imagem. Qual imagem? Eu não vou passar só uma figura. Eu vou pegar aqui no nosso artigo, tem um outro artigo aqui do blog, e eu tenho uma imagem de um gráfico. Olha como isso é legal. Então eu posso pegar esse gráfico, já salvei ele e tal, já salvei essa imagem no meu computador, e eu vou passar para ele e pedir para ele interpretar. Então olha as possibilidades disso. Então às vezes se você tiver uma informação, uma imagem, um infográfico muito complexo, que talvez você não esteja entendendo, você pode passar isso para ele. Então interprete este gráfico. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gemini, por favor, interprete este gráfico e me explique. Olha que, né, humilde também, né? Eu preciso explicar. Passei para cá. E vamos ver aqui. Ele vai subir a imagem. Vamos ver o que ele vai dizer para nós. Então, por favor, Gemini, interprete esse gráfico, me explique. Vamos ver se ele consegue. Interpretação do gráfico. O gráfico questão apresenta o resultado de uma pesquisa sobre os maiores desafios de RH no Brasil. A pesquisa foi realizada pela Move 42 em parceria com a Biapers Consultoria e Estratégia de Pessoas. O eixo X oriental. Perfeito. Perfeito. Então ele trouxe para mim até os percentuais. Ele conseguiu interpretar tudo isso. Muita coisa. Aí, ó, ele trouxe até aqui, ó, a categoria prefere não responder foi a mais escolhida pelos participantes, com 13%. Isso indica que muitos profissionais de RH não se sentem confortáveis em identificar o maior desafio de sua área. As categorias de implementação de um RH estratégico e pelo analista foram as menos escolhidas pelos participantes, com 4,4 e 4,8 respectivamente. Vamos só entender se isso é verdade mesmo. 13... Não, ó, é aqui ele devaneou, tá vendo? É sobre isso que eu falo. Então aqui... Na verdade, 13 é cultura. É cultura o resultado correto. Ele interpretou aqui que é prefiro não responder. E se não me engano, isso é esse laranja mais clarinho aqui. É esse cor um beijinho aqui. Então, cuidado com isso, tá? Então, você pode, neste momento, começar a responder ele e falar: você se equivocou, isso não está correto. Então, ó, você se enganou. Isso não está correto. 13% é o tema cultura. E eventualmente quando você passa isso, ele acaba até se corrigindo mesmo, ele pede desculpas. Então, olha lá, peço desculpa pela interpretação, clicando no maior desafio de RH no Brasil. Então, cultura organizacional se destaca o principal desafio, de empresa mais esforço. Só que ele já foi até a mais, já começou a trazer algumas dicas para mim, recomendações, enfim. Aqui eu não vou discutir, tá? Não vou perder tempo discutindo com ele, porque eu já sei do que se trata o gráfico. Mas isso aqui é só uma demonstração da possibilidade dele interpretar informações de forma visual, com imagens. E até ele tem um botãozinho aqui, ó, abrir no Google Lens, que é aquela funcionalidade do próprio Google, que tem nos celulares também, que ele vai buscar informações similares ou imagens similares. No nosso caso, é um gráfico do nosso site. Ele até achou, inclusive, ó, ele já achou. Ele achou exatamente o link do nosso site. Então isso é legal também, tá? Outra coisa legal que eu posso fazer aqui é que, assim como no chat GPT, eu posso compartilhar. Lembra que eu mostrei que você pode usar links públicos? Então aqui, ó, quando eu clico em compartilhar, aí eu consigo exportar esse resultado para um documento do Google, eu consigo mandar por e-mail, ou consigo compartilhar. Eu posso compartilhar somente a resposta ou a conversa inteira. E eu crio um link público. Quando eu faço isso, eu posso mandar, ó, criei aqui, eu posso mandar para qualquer pessoa. Em configurações, seus links públicos, tá aqui, ó. E se eu abrir uma aba anônima,
jogar esse link aqui, ele vai me levar para aquela conversa. Então qualquer pessoa, ó, ele pede para fazer o login para a pessoa poder interagir, mas qualquer pessoa que tenha esse link pode consultar em tempo real. Então se eu continuar escrevendo aqui, se eu continuar fazendo minhas interações e colocar aqui muito bom, muito bom, muito bom, este gráfico veio do artigo, e vou colocar aqui o link do artigo, tal, faça um resumo em uma frase deste artigo. Então eu fiz isso e ele vai resumir em uma frase ali. E agora se eu for na minha aba anônima e atualizar, ele vai trazer para mim inclusive essa informação. Não trouxe, me enganou. Ao vivo ele me enganou. Provavelmente não está atualizado aqui, mas ele, quando eu exporto uma conversa, ele traz, tá? Ele traz para mim sim. Então ele deve estar... Ele não deve ter atualizado, mas se eu continuar dando F5 ali vai aparecer. Mas a ideia aqui é justamente que eu possa fazer essas pesquisas aqui e manter essa informação compartilhada com alguém. Então se eu estou fazendo um trabalho em grupo, por exemplo, eu consigo vir aqui e fazer essa pesquisa com alguma outra pessoa, enfim, fazer isso junto com ela. Beleza? E outra funcionalidade que eu gosto bastante, quero mostrar para vocês, é justamente também o converter. Como eu falei que você pode converter tanto um manuscrito como também outras informações, eu vou pegar um print. Vamos supor que você tem uma tabela muito grande, e você fala, nossa, vou ter que digitar tudo isso daqui. Aqui eu consigo copiar e colar, tá? Mas não, eu quero mostrar como é possível. Então eu vou pegar e vou tirar um print desta tabela aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse só a imagem. Que já aconteceu comigo, inclusive, tá? Eu precisei fazer chamada, e a chamada era manual, manuscrito, como os incas faziam. E depois tinha que digitar pro Excel. Eu joguei a foto da minha chamada aqui, e ele converteu isso. Então eu posso vir aqui e simplesmente pedir para ele: converta esta imagem para uma tabela. Então na hora que eu passar isso para ele, ele já identifica as colunas, identifica as linhas, deixa tudo bem organizadinho para mim. Essa é a expectativa. Eu vou falando para ver se ele me ouve, né? Porque ele tá meio desobediente. Foi, deu certo. Então aqui ele já converteu certinho. Daqui eu já posso copiar e colar. Ou também eu posso vir aqui e exportar para planilhas. A hora que eu clico nesse botão, ele vai, assim como lá no documentos, ele vai criar para mim, ó, abrir planilhas. Dentro do meu Google Drive, ele já jogou a informação aqui. Aí eu posso alterar, editar, mexer, fazer o que eu quiser. Já está salvo, inclusive, no meu Google Drive. Certo? E deixa eu conferir aqui o meu link público. Criação 24 de abril. Eu vou copiar isso aqui, eu vou abrir numa outra aba anônima para ver se quando eu passo agora ele está atualizado. Não, continua desatualizado. Então realmente eu vou ter que criar provavelmente um outro link. Vou fazer esse teste aqui, vou excluir. E vou criar um outro link aqui, onde ele pega, sim, ele vai pegar somente até onde eu criei o link, faz todo sentido. Então a partir do momento que eu criei o link, ele fica com todo o restante acima. Faz sentido. Faz sentido. Então é uma questão de segurança, né? É o GPT que eu confundi. O GPT ele mantém atualizado, tá? O Gemini pelo visto não. Então se eu vier aqui agora, ele realmente vai trazer somente até onde eu compartilhei. Vamos ver. Ó, somente até onde eu compartilhei. Ou talvez se eu tivesse logado. Podemos fazer um teste desse em algum momento. Beleza? Mas para os fins que nós precisamos, para compartilhamento de informação e de abas, ele está atendendo e para imagens. De resto, ele é uma IA normal que você pode utilizar aí para fazer pesquisas, para usar a internet, para fazer perguntas, resumo de textos e assim por diante. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. E nos vemos em breve.